Este programa é um oferecimento Centro Cultural Martha Watts e Núcleo Universitário de Cultura da Unimep. Ninguém resiste a uma boa história, não é mesmo? Principalmente quando ela une objetos, instrumentos musicais e encenações. Os contadores de histórias são profissionais que se especializam nessa atividade lúdica para que possamos mergulhar em um mundo de aventuras e fantasias. Lolita é uma minhoca marrom que vive na terra, que também é marrom. A Lolita está cansada de viver nesse mundo marrom, de olhar para um lado e ver marrom, olhar para o outro e ver marrom. Sou contador de histórias já faz 7 anos. Eu conheci a contação de histórias no Sarau Literário Piracicabano, que era coordenado pela Ana Marli Jacobino. Em uma das edições do Sarau, a Carmelina, de Toledo Pisa, estava e ela contou uma história. E aquela história, assim, tipo, eu fiquei fascinado por ela. E eu falei assim, eu ainda vou contar histórias. As histórias que eu conto são histórias que eu gosto de trabalhar, que eu posso trazer para os ouvintes, tanto as crianças quanto os adultos, as histórias que falam sobre sonhos, valores, descoberta do ser, histórias do cotidiano, histórias do passado e histórias, assim, das nossas histórias mesmo. Se nós pensarmos, por exemplo, em trabalhar com bebês, eles são muito novinhos ainda, eles ainda não têm um repertório de histórias, a gente está iniciando com eles esse repertório. Então as narrativas normalmente elas são curtas, elas são rápidas, elas podem ser carregadas com melodias, podem ser utilizadas ilustrações. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo o seu universo linguístico, a sua condição de exploração, de observação. Então daí já é recomendável que comece com narrativas, que inicie as narrativas um pouco mais longas, não muito longas também, porque são crianças que têm um período de concentração curto. Então daí sim a gente pode aumentar o período de contação de história com eles. Nós podemos utilizar outras estratégias também, como com a criança mais nova. Os materiais que eu uso geralmente são os tules, alguns fantoches, fitas de cetim. Gosto muito de trabalhar com materiais recicláveis e trazendo agora um pouco também os instrumentos musicais. A gente proporciona que a criança reviva aquela emoção, reviva aqueles personagens, mas já visualizando. Então a gente proporciona que ela tenha também a expressão visual, que ela entre no universo desses personagens. Já é um outro tipo de ambiente, uma outra ambientação para que a criança também se sinta envolvida com o contexto narrativo. Então acabam sendo recursos muito oportunos. O contador de histórias ainda não é uma profissão para o olhar de profissões, assim, posso dizer. Para você ser um contador de histórias, você tem que ter uma quantidade de tempo trabalhado para você conseguir tirar um DRT e você trabalhar como ator contador de histórias. Mas dá para se trabalhar, por exemplo, algumas escolas, algumas ONGs até contratam um contador para fazer alguns momentos, mas a maioria, posso dizer que é mais um voluntariado. Ela se encantou pelo sol, então ela gritou, nossa, que cor linda! Sol, me dá um pouquinho da sua cor. Então o sol olhou para Lolita, viu que ela era marrom, mas viu que ela era muito marrom, mas muito marrom, então ele resolveu dar um pouquinho da sua cor para Lolita. O projeto Barranco de Histórias, o barranco é nosso, como a Mayra costuma dizer, né? A Mayra Cristina, que mora no bairro Santa Fé, que é uma das minhas melhores amigas. Ela criou na rua onde ela mora, no bairro Santa Fé 1, aqui em Piracicaba. A rua dela é uma rua sem saída, onde termina literalmente num barranco. É uma rua sem saída, asfaltada, né?
onde termina com esse barranco, e ali já rolou muitos, mas muitos eventos culturais. E com a minha proposta de trazer a contação de histórias para as periferias, eu falei, Mayra, em 2016 isso, falei, Mayra, vamos fazer uma contação de histórias aqui? Nossa, vamos sim, Evair, vamos sim, vamos sim. Daí eu fiz o primeiro momento de contação de histórias, mas foi solo, foi somente eu. A gente fez assim, uma tarde de contação, acho que foi em junho, se eu não me engano foi em junho de 2016, a gente fez uma tarde de contação de histórias, onde teve pipoca, bala, foi assim, foi um momento maravilhoso para as crianças e para mim também. Todos amigos, todos parceiros, pessoas assim que acreditam no meu trabalho, acreditam na cultura, acreditam na arte e acreditam que a periferia também tem que receber, deve receber a cultura. Essa prática de sentar com eles no chão, de narrar, de contar, de se emocionar, eles se emocionam o tempo todo, eles são muito espontâneos, né? Então acaba sendo um momento muito agradável e de grande contribuição afetiva para eles também. Eu acho assim que é uma entrega, né? Foi a entrega que eu tive para a contação de histórias e hoje o que a contação de histórias traz para mim, né? Acredito que tudo vem de uma vertente que veio até mim e se instalou e hoje eu faço dela um trabalho onde eu posso levar a minha arte para outras pessoas e aquela troca, o ensinar e o aprender. Cavou, cavou, cavou e chegou na casa dela. Quando ela chegou na casa dela, ela viu que novamente era tudo marrom. Mas daí ela olhou para um lado e viu marrom, olhou para o outro e viu marrom, olhou para frente e viu marrom, olhou para trás e viu marrom, olhou para ela mesma e viu marrom. Então ela gritou, nossa, como o marrom é lindo, como eu sou linda, assim, marrom. Muito obrigado.